Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai continuar falando ainda do experimento de Stern-Gerlach, mas na verdade o que a gente vai fazer aqui é uma tentativa de se construir os estados quânticos relacionados à quantização do spin em direções ortogonais que não seja a direção Z que a gente viu na aula sobre o experimento de Stern-Gerlach, tá certo? Porque pelo experimento que a gente fez, que a gente, digamos, discutiu aqui, o que a gente concluiu? Pelo experimento, que eu vou chamar aqui de SG, que é obviamente Stern-Gerlach, bom, o que a gente concluiu? A gente concluiu que tem dois estados quânticos, que eu vou chamar aqui de Psi de SZ+, e Psi de SZ-. Esses dois estados quânticos estão relacionados à deflexão, tanto a positiva, tá bom? Como a deflexão, digamos, negativa, aqui digamos para o μ de Z menor do que zero, do experimento de Stern-Gerlach, aqui o μ de Z maior do que zero. Esses estados quânticos significam que as partículas que foram defletidas para cima e as partículas, no caso os átomos que entram aqui, aqui digamos na direção Z, tá bom? As partículas que são defletidas para cima e as outras que estão defletidas para baixo, elas assumem um estado quântico que eu vou chamar aqui de Psi de SZ+, e Psi de SZ-, tá bom? Só que tem um fato curioso, o que foi que a gente observou? Se eu pegar aqui um feixe de átomos, fizer ele passar por um experimento de Stern-Gerlach, se você tiver lembrado aí na aula anterior, a gente faz ele passar por um experimento de Stern-Gerlach na direção Z. Isso aqui vai aparecer duas componentes, como eu acabei de dizer. Uma que a gente chama de Psi de SZ+, e a outra Psi de SZ-. Aí o que é que eu faço? Eu barro um dos feixes e faço com que esse primeiro feixe passe por um equipamento agora de Stern-Gerlach, só que com campo magnético na direção X. E o resultado disso é que você vai ter novamente dois feixes defletidos. Agora lembra, são feixes defletidos em direções ortogonais, em que esse feixe aqui é o Psi de SX-, por exemplo, e esse aqui é o Psi de SX+. Aí você barra de novo, e ao fazer esse feixe aqui passar novamente por um outro equipamento de Stern-Gerlach agora na direção Z, o interessante é que você deflete parte das partículas para cima, novamente partículas com os estados de SZ+, e reaparece aqui a componente SZ-. Isso é o que é curioso. Isso é um indicativo de, como eu falei na aula passada, de que SZ e SX, que são componentes do momento angular de spin, no caso aqui do elétron, não podem ser medidas simultaneamente. Tá bom? Assim como simultaneamente. Assim como você fazer também esse experimento aqui na direção X, na direção Y, e ou Z e Y, X e Y, você vai obter sempre o mesmo resultado. A conclusão é sempre a mesma. Independente aqui de você barrar o positivo ou o negativo, isso aqui é irrelevante. Tá certo? Você poderia barrar o positivo aqui nessa primeira situação e deixar o SZ- passar. Iria acontecer a mesma coisa aqui e a mesma coisa nessa situação aqui. Então, isso é irrelevante, você barrar o positivo ou o negativo, porque o que está acontecendo aí é que você, ao fazer a medida, a gente vai discutir depois isso daí, ao fazer a medida aqui da componente SX do momento angular de spin, você perdeu totalmente a informação anterior. Ou seja, uma vez que você define quem é a componente SX do elétron, você automaticamente perde a definição das outras duas componentes, SZ ou SY. Tá bom? Ou seja, você não pode ter uma partícula, um feixe de partículas onde as componentes SZ e SX estejam bem definidas. Isso é proibido na mecânica quântica.
Então, a natureza da mecânica quântica é essa, que você faz uma medida e você perde informações do que tinha anteriormente com relação aos componentes que eram bem definidos, no caso aqui as componentes do momento angular, que elas não podem ser medidas simultaneamente. A gente vai ver depois que existem outras grandezas físicas que você consegue medir ao mesmo tempo, né? E aí vai ter uma questão que vai definir se são observáveis físicos que são compatíveis ou observáveis físicos que são incompatíveis. Tá bom? Então essa é uma questão bem crucial aí que a gente vai discutir depois na mecânica quântica. Tá bom? Agora, o que eu quero fazer aqui é tentar, a partir desses dois estados aqui, construir os estados, né, de SX e SY. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer uma analogia. Né? Qual é a analogia? A analogia de que, na ótica, existe uma situação muito peculiar e muito parecida. Imagine que você tem aqui uma fonte de luz, bom? E faz essa luz passar por um polarizador, por exemplo, né, na direção Y. Aqui você tem um polarizador. Né? O que o polarizador faz? Ele vai deixar, vamos chamar aqui de PY, um polarizador, né, orientado na direção Y. Isso faz com que a luz que passa por esse polarizador, ela está com o campo elétrico dela somente, né, na direção Y. Tá bom? Ela está linearmente polarizada na direção Y. Quando você pega agora um polarizador e coloca na direção X, para essa luz linearmente polarizada na direção Y, o que vai acontecer é que toda a polarização na direção perpendicular vai ser bloqueada, consequentemente aqui não tem nada. Né? Então aqui não tem luz. Bom, é assim que normalmente a gente bloqueia, né, a luz. Você passa por um polarizador na direção Y, por exemplo, e outro polarizador na direção ortogonal, você basicamente bloqueia toda a passagem de luz. Né? Quem está acostumado a mexer com aqueles polarizadores, ou até mesmo com lentes polarizadas, você vê claramente isso daí. Quando você coloca as lentes em direções ortogonais, toda a luz ela é bloqueada porque você primeiro lineariza a luz que passa pela primeira lente, pelo primeiro polarizador, e em seguida você bloqueia totalmente a passagem da luz ao colocar na direção perpendicular. Bom, só que existe uma maneira de consertar isso daqui, né? Que vai se assemelhar muito ao experimento de Stern-Gerlach aqui, porque aqui você bloqueia uma das componentes, mas ela reaparece aqui. Será que é possível fazer essa luz aqui, que ela era linearmente polarizada, reaparecer, né, aqui? Ou melhor, será que é possível a gente bloquear aqui a polarização, apesar de a gente ter bloqueado aqui a polarização na direção X, será que ela tem como reaparecer desse lado aqui, sem mexer nesses dois polarizadores? Né? A resposta é sim. Por quê? Porque você tem aqui a luz, tá bom? Digamos que você continua com o mesmo sistema. Vou colocar aqui o polarizador na direção Y, ou seja, eu vou bloquear a polarização na direção X. Né? Quando você faz isso aqui, você bloqueia a polarização na direção X. Vou colocar esse outro polarizador mais para cá, que é o PX. Tá bom? Então, em princípio, a situação é semelhante, ou seja, não tem luz que passa aqui. Né? Só que, como que você faz a luz reaparecer aqui? Uma das formas de fazer a luz reaparecer é você colocar aqui no meio, certo? Um polarizador em uma direção, por exemplo, de 45 graus. Que é uma direção, né, que não é ortogonal a nenhuma das duas. Bom? Então, é uma direção aqui arbitrária. Então, se você colocar um polarizador com um ângulo de 45 graus, o que vai acontecer? Aqui você vai continuar passando a luz linearmente polarizada na direção Y. Tá bom? Só que quando você passa essa luz linearmente polarizada por esse polarizador em 45 graus, a luz que passa aqui vai ser
alinhada com o polarizador, ou seja, o campo elétrico aqui ele tem uma orientação aqui de 45 graus em relação à orientação original. Né? E aí, quando você passa agora por esse polarizador aqui, você ganha de volta a luz linearmente polarizada na direção X. Aqui seria X, né? Desculpa. X. Bom? Ou seja, apesar daqui você ter luz, não ter luz, porque você está bloqueando as direções perpendiculares, você faz com que a luz reapareça aqui. Né? Por quê? Porque no meio do caminho você colocou um polarizador na direção de 45 graus. Lógico que a intensidade desse feixe aqui que passa no final das contas é muito menor, porque você passou por um polarizador, você já perde intensidade. Passou por outro polarizador, perde intensidade, porque você vai perdendo as componentes que são ortogonais à direção do polarizador. Né? Então você perde intensidade aqui e perde intensidade aqui, mas a polarização você recupera. Né? Então será que tem como a gente descrever isso aqui matematicamente? Né? E perceba que essa situação ela é análoga a essa situação aqui do experimento de Edgar-Lag. Porque aqui você barrou uma das componentes, ou seja, aqui também na polarização você barrou a componente que é perpendicular, que é o X, mas ela reaparece aqui, ó. Ela foi barrada inicialmente aqui, mas ela reapareceu nesse momento. Né? Então aqui a componente X foi barrada e ela reaparece aqui no final. Então será que tem como a gente matematicamente descrever essa situação na ótica? E será que tem como a gente trazer para a quântica essa situação? Né? A resposta é sim. Né? O que a gente pode fazer? Perceba que lá na ótica, o que a gente faz? Para a gente descrever isso aqui, né? A luz linearmente polarizada na direção, por exemplo, X, né? Se você quiser descrever uma luz linearmente polarizada na direção X, o que você escreve? Né? Você vai escrever que por exemplo, E0 cosseno de Kz menos ômega t, se lembrar um pouquinho lá do eletromagnetismo, isso aqui na direção X. Né? A gente chama isso aqui de X polarizer. Né? Basicamente polarização na direção X, linearmente polarizada. Aí você também tem aqui, deixa eu colocar mais uma folha aqui. Você tem aqui na direção Y, a gente escreve esse campo elétrico, né, polarizado na direção Y da seguinte forma. Com J aqui, isso aqui é Y polarizer. Tá certo? Ora, essa rotação de 45 graus aqui, o que você está fazendo? Originalmente você tinha um sistema de coordenadas que ele era X e Y, aqui. Né? E o que você fez aí foi criar agora um novo sistema de coordenadas, X', Y'. Tá bom? Onde existe aqui um ângulo de 45 graus. Tá certo? Um ângulo de 45 graus. Ora, os vetores desse sistema aqui, se eu quiser chamar aqui um I', por exemplo, ele vai ser o quê? Vai ser cosseno de 45 na direção I, mais seno de 45 na direção J. Né? Da mesma forma, o vetor J', que é do novo sistema de coordenadas, vai ser o quê? Cosseno na direção I é menos cosseno, menos seno de 45, né? Se quiser escrever assim, que é basicamente uma rotação, né? Mais o quê? Cosseno de 45 na direção J. Né? Ou seja, o meu sistema de coordenadas aqui faz com que seja I' igual a raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j. E o J' ele é menos raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j. Tá bom? Então vamos lá, vamos tentar entender o problema lá da polarização. Então, originalmente, o campo elétrico, né, ao sair da fonte de luz, ele era uma junção da luz polarizada na direção X, né, mais a luz polarizada na direção Y. Tá certo?
Só que após passar o polarizador na direção Y, eu perdi totalmente a componente X. Então, ao passar pelo polarizador Y, eu perdi aqui a componente X e o campo elétrico, né, após passar aqui pela polarização ali, ficou somente o EY. Tá bom? Que é o quê? Como a gente descreveu aqui, ó, é 0 cosseno de KZ menos ômega T na direção J. Né? Só que agora você tem diante de você um segundo polarizador na direção 45 graus, que tem essa rotação de eixo aqui. Então eu vou pegar esse rapaz aqui, que é o nosso vetor unitário na direção Y, e vou decompô-lo, né, nos eixos, né, do novo sistema de coordenadas. Quem é o Y? Se você somar esses dois aqui, quem é o J? Vai ser assim, ó, J. Vou fazer aqui só para... J vai ser o quê? Se somar isso aqui, vai ser simplesmente, né, somando e subtraindo aí depois, dividindo por 2, né, a gente vai ter raiz de 2 sobre 2 na direção Y, mais raiz de 2 sobre 2 na direção J'. Então, esse meu campo elétrico aqui, só trazendo para cá, ele vai ser o quê? Que tem só na direção Y, ele é 1E0 cosseno de KZ menos ômega T. E aí a gente tem assim, ó, raiz de 2 sobre 2 na direção Y, mais raiz de 2 sobre 2 na direção J'. Ou seja, o meu campo elétrico agora, antes de passar pelo polarizador, ele é um campo que está na direção X', polarizado, mais uma direção aqui, Y' polarizada. Ou seja, ele é E0 cosseno de ômega T, KZ menos ômega T, na direção I, né, que tem um raiz de 2 sobre 2 na direção I, mais um E0 cosseno de KZ menos ômega T, raiz de 2 sobre 2 na direção J', né, que é J'. Tá bom? Vamos agora passar pelo segundo polarizador. O que, que vai acontecer? Né? Após passar pelo polarizador de 45 graus, o meu campo elétrico, que estava na direção Y, que era uma junção de X' e Y', vai sofrer o quê? Vai sofrer a perda de uma das componentes. Que componente? Ó, vamos olhar. Ó. Do jeito que eu coloquei aqui o desenho, eu vou perder a componente, o polarizador está nessa direção X', então eu vou perder a componente Y'. Então, eu perdi aqui a componente Y'. Então, após o polarizador, o que a gente tem, né, é um campo elétrico na direção X', que é dado por raiz de 2 sobre 2, é 0 cosseno de KZ menos ômega T. Certo? Então, esse aqui é o meu campo elétrico resultante após passar pelo segundo polarizador. Né? Agora, novamente, quem é I'? O vetor unitário é raiz de 2 sobre 2 e J. Então, eu vou decompor novamente esse cara aqui. Ó. E você vai ver uma coisa interessante. Ó. Porque ao decompor o campo elétrico agora na direção do polarizador 2, que é o segundo polarizador na direção de 45 graus, né? Eu tenho aqui raiz de 2 sobre 2 na direção I, mais raiz de 2 sobre 2 na direção J. Né? Aí olha que interessante, ó. A polarização agora em 45 graus, ela vai ser a junção de duas. Né? Você pode dizer aqui que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, é 0 cosseno de KZ menos ômega T, né? Na direção I, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, é 0 cosseno de ômega T, na direção J. Ou seja, o meu EX, né? Deixa eu colocar mais uma folha aqui, o meu EX', ele é novamente a junção agora de uma polarização na direção X, né, mais uma polarização na direção Y. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer
passar pelo terceiro polarizador que está na direção X. Com isso eu barro a componente Y. Então, ao barrar essa componente, então vamos lá, após passar pelo polarizador na direção X, eu estou barrando a componente Y. Então, barrei essa componente aqui. De tal forma que o meu campo elétrico resultante, ao passar por essa componente aí, é só raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é 0 cosseno de Kz menos ômega t na direção X. Ou seja, eu recupero aqui, né, a componente que foi barrada inicialmente aqui. Ó, ela foi barrada. Você diz, tem a mesma intensidade? Não. Né? Aqui a intensidade original era só E0. Aqui a intensidade é diferente. Ó. Você vê que a intensidade aqui ela é diferente. Né? Então, há uma variação da amplitude do campo elétrico. Ele era E0 inicialmente, passa a ser raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é basicamente um meio. Né? Quadrado aqui fica 2, quadrado é um meio. Então, você tem uma perda aí da intensidade do campo elétrico. Tá bom? Da amplitude do campo elétrico. Então, tem uma redução aí de, digamos, 50% da intensidade do campo elétrico. Né? Isso é normal que acontece em todo problema de polarização. Mas você mantém a polarização, você recupera a polarização na direção X. Né? Isso é que é importante. O nosso problema aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que esses estados que foram bloqueados aqui no ângulo de 45 graus, que são semelhantes aos estados SX aqui, ó, eles podem ser escritos como combinações lineares dos estados originais na direção Z. Né? Então, uma das propostas, né, é que a gente possa dizer que isso aqui é uma combinação linear desses estados aqui, porque você recupera posteriormente a polarização. Então, a ideia aqui é você dizer que, usando essa combinação linear aqui de vetores, né, você possa dizer que os estados, por exemplo, né, então, a gente pode dizer, então podemos associar os estados de polarização, os estados de SX, né, no caso, né, que são chamados o psi SX mais e psi SX menos, né, a gente pode dizer que eles são combinações lineares, né, da mesma forma que eu fiz ali com aquele rapaz lá, raiz de 2 sobre 2, psi de SZ na direção mais psi de SZ na direção menos. Né? De forma semelhante, a gente pode dizer que os estados na direção ortogonal a ele, né, digamos a outra direção, é raiz de 2 sobre 2 psi de SZ mais menos aqui, para deixar diferente, né, SZ menos. Por que eu estou propondo isso aqui? Né? Eu vou colocar um ponto de interrogação aqui, né, só para dizer que é uma proposta, não estou dizendo que isso aqui vai ser verdade. Logicamente, depois a gente vai ver que vai funcionar, mas vai funcionar dentro da perspectiva de mecânica quântica. Né? Mas é uma proposta, assim como esse cara aqui, né, essa polarização na direção x' que ficou após o segundo polarizador, ela é uma combinação linear das duas polarizações anteriores, está aqui, ó. Assim como eu posso escrever isso aqui, né? E eu escrevi através desses vetores unitários aqui, eu estou escrevendo novamente que esses estados agora de x, do meu problema de Stern-Gerlach, né, de experimentos sequenciais, eles são combinações lineares desses rapazes aqui. Eu vou deixar em aberto isso aqui porque somente depois, quando a gente falar de medida, de probabilidade, é que a gente vai ver que se essa construção matemática vai funcionar ou não. Né? Agora, beleza, aqui serviu para SX, SY. Será que a gente consegue fazer uma construção semelhante, análoga, né, para o SY? A gente fez para o SX mais, SX menos. Será que a gente consegue fazer uma construção análoga para o SY? Novamente, né,
para fazer essa analogia aí, eu vou usar a luz, né? Lembrando que, no caso da luz agora, a gente pode construir outros estados de polarização, né? Assim como eu estou falando de estado quântico, né? De SX, de SY, de SZ, eu estou falando de estados de polarização da luz, para fazer uma analogia, né? Não está nada relacionado, mas a gente pode usar a construção matemática para fazer uma construção também matemática dos nossos estados de polarização, né? De spin. Certo? Então, para a luz existem outros dois estados de polarização bem conhecidos, né? Que é chamado de polarização circular, né? Então podemos utilizar a construção matemática da polarização circular para construir, digamos assim, os estados quânticos de SY. Tá bom? O que é a polarização circular? A polarização circular é quando você tem o campo elétrico da luz, né? Ele vai percorrer aqui o sentido horário, tá bom? Ou o sentido anti-horário. O anti-horário ou horário. Vai depender de como você esteja observando, né? Então, quando você tem essa polarização aqui, é uma polarização circular. Circular, é que a gente costuma dizer à esquerda. Porque o movimento aqui na direção é anti-horário, né? Ou você pode dizer, você pode chamar aqui de anti-horário. Ou você pode chamar isso aqui de polarização também circular à direita, né? Que é o sentido horário, né? É lógico que é extremamente arbitrário qualquer uma dessas duas, né? Mas onde é que eu quero chegar aqui? Para você escrever essa polarização, por exemplo, à direita, né, que é um D, deixa eu só pegar aqui a borracha aqui, né? Essa polarização aqui à direita, existe uma expressão matemática para ela, né? A gente pode escrever assim, que a componente x ela é kz menos ômega t, na direção x, por exemplo, tá certo? E a componente y ela é defasada de 90 graus. Você sabe lá dos cursos de oscilações que quando você tem uma oscilação acoplada, né, onde uma oscilação é defasada de 90 graus uma em relação à outra, o sistema vai descrever um círculo, né? Então, não é uma oscilação, seria um círculo, porque a componente x e y elas estão defasadas de 90 graus. Então, a polarização circular ela pode ser escrita dessa forma, né? À direita. E à esquerda, a gente pode escrever a polarização circular com o ângulo de menos 90. Bem, então, a gente tem aqui 0 cosseno de kz menos ômega t menos 90 graus na direção y. Tudo bem? E aí é justamente essa construção matemática aí que eu vou fazer com vocês, né, que vai permitir que a gente possa propor estados quânticos diferentes para SY. É a mesma construção matemática que a gente vai fazer para a polarização da luz, a gente vai fazer para os estados quânticos de spin. Não estão relacionados, não é uma prova de nada, que a gente está fazendo analogia. Daí eu quero enfatizar aqui que é uma analogia, é uma abordagem em que você olha os estados de polarização da luz e tenta usar a mesma matemática para fazer os estados, para construir os estados de polarização de spin. Se vai ser válido, eu não tenho como dizer agora, eu estou só construindo. A gente vai ver nas próximas aulas ainda, dentro da perspectiva de medida, né, e do que você está medindo de fato no experimento de Stern-Gerlach, né, que essa construção matemática ela é válida.
ela não é única, ela não é correta, não posso provar por enquanto isso, mas é uma construção matemática que vai funcionar muito bem, o que a gente vai ver posteriormente, tá bom? Só que a gente sabe, né, aqui, ó, que se eu trouxer isso aqui para o plano complexo, né, eu sei que e elevado a i θ, por exemplo, é cosseno de θ mais i seno de θ. Tudo bem? Então, dessa forma, eu sei, por exemplo, que e elevado, né, por exemplo, a π sobre 2, né, isso aqui vai ser o quê? Vai ser só i. Né? Eu sei que e elevado a menos i π sobre 2, isso aqui é menos i, que é um número imaginário puro. Tudo bem? E, então, ó, perceba o que é cosseno. E o que é o seno aqui nesse problema? Né? Então, eu tenho a polarização aqui à esquerda, por exemplo, ou à direita, que é o positivo, né? Vai ser a parte real, né? Que aqui é a parte real, a parte imaginária, de E elevado a I kz menos ômega t. Isso aqui na direção x. Mais a parte real de E0 elevado a I kz menos ômega t. Aí, ó, mais 90 graus. Como 90 graus é equivalente, né, a π sobre 2, a gente vai ter aqui, ó, elevado a I π sobre 2. Então, a gente tem elevado a I π sobre 2. Isso aqui na direção J. Tá bom? E a polarização à esquerda, construindo aqui as duas, vai ser a parte real de E elevado a I kz menos ômega t na direção I, tá bom? Mais a parte real de E elevado a I kz na direção, né, E elevado a menos I π sobre 2J. Tá bom? Então, essa aqui seria a polarização, no caso, horária, quer dizer, anti-horária, né, que é a direita, que quando ele anda nessa direção, é a horária. Bom, essa aqui seria a anti-horária. Tudo bem? Algum problema aí? Ó? Então, perceba o seguinte, ó, se eu juntar agora tudo, ó, perceba o que eu vou... Isso aqui, a gente já sabe que é I, né? Isso aqui é menos I. Tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, a nossa polarização à direita vai ser o quê? Vai ser a parte real, né? De quem? De E elevado a I kz menos ômega t, né? Aí eu vou separar aqui, ó, vai ser I mais, que é o vetor unitário, e J. Bom, estou simplificando a notação aqui, ó. E a polarização à esquerda, por outro lado, vai ser a parte real de quem? E elevado a I kz menos ômega t, o vetor unitário I menos IJ. Tudo bem? Ou seja, eu vou usar aqui agora esse vetor de polarização à direita, unitário, como sendo o vetor unitário I mais IJ, e eu vou usar esse vetor de polarização à esquerda, I menos o I complexo, vetor J. Tá bom? Dessa forma, a gente fica definindo os dois estados de polarização de forma diferente, né? Então, esses vetores aqui, ó, né, eles ainda não são unitários. Ó. Perceba que quando eu calcular a norma aqui desses vetores, né, se eu substituir aqui, por exemplo, estou dizendo que a polarização à direita ela é a parte real, por exemplo, de E I kz menos ômega t, vetor unitário, que não é bem unitário ainda, como você está vendo aí, a norma dele aqui não é 1, né? Então a gente tem que tomar cuidado aqui ainda. E polarização à esquerda é a parte real de quem? De E elevado a I kz menos ômega t, vezes esse vetor unitário aí de polarização à esquerda, né? Ou seja, uma luz circularmente polarizada. Tudo bem? Vamos lá.
E o que tem a ver isso com mecânica quântica? Né? O que tem a ver é o seguinte, ó, perceba que como esse cara não é unitário, como é que eu faço para deixar ele unitário aqui? Né? O que eu tenho que adicionar nesse vetor para deixar ele unitário? Eu tenho que dividir pela própria norma. Né? Quem é a norma desse vetor? Né? Se você calcular aqui a norma do vetor, quem é? É D vezes o ED. Esse cara aqui vai ser, ó, I com I é 1. Né? Como é que vai ser a norma aqui? Ó? Perceba que para calcular a norma desse rapaz aqui, eu tenho que multiplicar ele pelo quê? Né? Tenho que multiplicar ele pelo próprio, né, complexo conjugado dele. Assim que a gente calcula a norma de vetor complexo. Né? Então aqui vai ser 1 mais I, que é 2. Então, se eu dividir esse vetor aqui, tanto um como o outro, ó, se eu pegar o outro também, para calcular o módulo quadrado dele é 1 mais 1, que é 2. Tá? Apesar de ser negativo aqui, não faz com que a norma continue sendo 2. Então, na verdade, o vetor unitário aqui que eu tenho de polarização à direita, normalizado, dividido pela norma, ele, né, que é o nosso vetorzinho aqui, normalizado de polarização à direita, só que, vou chamar aqui de linha, né, ele é esse raiz de 2, né, dividido pela norma aqui, vai ser 1 sobre raiz de 2, direção I, mais I sobre raiz de 2, direção J. Né? De forma análoga, você tem aqui o vetor de polarização à esquerda, dividido pela norma dele, vai me dar o vetor de polarização unitário agora, na esquerda, polarização circular, que é 1 sobre raiz de 2, menos I sobre raiz de 2, J, né, que é I e J. Né? Que nada mais é do que raiz de 2 sobre 2i mais I raiz de 2 sobre 2j. Ou seja, raiz de 2 sobre 2i menos I raiz de 2 sobre 2j. E essa questão da unitariedade, né, ou seja, deixar os vetores unitários, ela é muito importante, porque a gente vai ver depois, na interpretação da mecânica quântica, eu vou querer que os estados sejam normalizados. Né? Então, com isso, o que eu posso fazer? Agora eu posso propor uma proposta. Né? Não quer dizer que seja uma prova, nem uma verdade absoluta. A gente vai testar depois para saber se está correto. Posso propor que o meu estado de polarização Y, na direção positiva, né? Por isso que eu vou colocar aqui uma interrogação, ele é raiz de 2 sobre 2, o estado SZ, que é a minha base original, tá? Mais I, raiz de 2 sobre 2, meu estado de polarização aqui, meu estado quântico SZ menos. Né? E o SY menos, eu estou propondo que ele seja escrito da mesma forma, com raiz de 2 sobre 2, psi de SZ, menos I, raiz de 2 sobre 2, SZ menos. Né? Por que eu estou fazendo essa construção aqui com vocês? Né? Baseado em quê? Por que eu estou dizendo que de repente agora, né, o que era vetor passa a ser uma função que eu estou chamando aqui de estado quântico? Né? Na verdade, a gente vai ver depois que a diferença entre os vetores, né, do R3 aqui que a gente está trabalhando com os nossos estados quânticos, ela é puramente uma definição, né, é uma particularidade do que a gente chama, que a gente conhece como espaço de Hilbert. Né? O espaço cartesiano do R3, que é o espaço vetorial, né, ele pode ser estendido para funções também, que são os nossos estados quânticos. A gente vai ver isso depois com mais detalhes. Né? E tanto é que você pode definir norma, né? Você pode definir produto escalar, produto interno de funções, não só de vetores. Você pode definir isso daí também e construir um espaço que é chamado de espaço de Hilbert, que são os espaços das funções de onda aqui que a gente vai trabalhar na mecânica quântica. E essa ideia de combinação linear ela é muito importante porque você está usando o fato de que existe uma base para representar seu sistema. E a base, segundo o experimento de Stern-Gerlach, são os estados do SZ. É o ponto de partida. É os dois estados básicos que a gente encontra no experimento de Stern-Gerlach. Eu estou tentando fazer
utilizar essa base para construir outros estados quânticos que também servem como base, né? Perceba que aqui a gente trocou, né? Ou seja, na análise da polarização aqui da luz linear, eu coloquei esse cara aqui como combinação linear do x e do y, e depois eu coloquei, né, o x e o y como combinação linear das componentes ortogonais. Tá certo? Então essa ideia de trocar de base faz com que eu possa também construir os meus estados aqui do SX, né? Como eu fiz essa proposta aqui, é uma proposta, não quer dizer que isso aqui ainda é verdade, não. A gente vai testar depois, tá bom? Com outras ideias aí de medidas e probabilidade, a gente vai testar se isso aqui funciona, né? E eu fiz essa mesma proposta agora para o Y. A diferença é que no Y eu estou usando aqui coeficientes complexos para poder fazer uma diferença com relação ao X. É só isso. Aí você vai, para que esse coeficiente complexo? Será que não tinha outra forma? A resposta é que nesse caso aqui não teria outra forma a não ser usar coeficientes complexos para que eu possa fazer a distinção entre o SX e o SY. Né? Não teria como eu descrever outros estados de uma componente ortogonal, por exemplo, do SX e do SY, né, que sejam ortogonal entre si, sem usar os coeficientes complexos. Né? E você vai ver que essa ideia de usar coeficientes complexos para descrever combinação linear de estados quânticos, ela vai ser importante para a definição de probabilidade, né? Para que tenha, de fato, uma interpretação probabilística. A gente vai ver depois que o que tem interpretação é só o quadrado do estado quântico, o quadrado da função de onda. Então, se é o quadrado da função de onda, ele pode assumir, né, valores complexos. A função de onda ela pode assumir valores complexos. Tá bom? Esse fator aqui que aparece, que eu usei aqui na mão, vem da normalização. Né? E a normalização ela é importantíssima. Né? Eu vou querer que esses estados aqui sejam normalizados, né, e ortogonais entre si. Né? Daí a ideia de que esses estados aqui originais, ó, né, uma coisa que você pode observar é que, por exemplo, o produto escalar do ED com o produto escalar do EE é zero. Ou seja, eles são ortogonais. Certo? Da mesma forma que o nosso I' também era ortogonal ao J'. Eles são ortogonais. E são normalizados. Bom? Então eu estou construindo os estados quânticos aqui de SX, né, mais e SX menos, de tal forma que eles sejam ortonormais entre si. Né? E eles são ortogonais ainda também com os estados quânticos do SY. Então eles formam um conjunto, né, de estados quânticos aí ortonormais, assim como a gente vai ver também que o SZ+, né, e o SZ- também são ortogonais, ortonormais. Só que isso aqui, né, é o que a gente chama de base convencional. É o que a gente está usando para descrever os outros dois. Né? A base padrão, né, chamada de base canônica. É muito comum o R3, no espaço vetorial. Então, a gente vai ver depois, posteriormente, como é que a gente pode fazer, por exemplo, um produto escalar dessas funções. O que significa isso? Né? Com as ideias, posteriormente, de espaço de Hilbert. Tá bom? O produto interno vai estar definido dentro do espaço de Hilbert e a gente vai dizer que ele pode ser zero, pode ser diferente de zero e que existe uma interpretação aí probabilística também, né, para o que a gente está construindo. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula.